Olá, feliz de você estar aqui no meu YouTube. Eu sou Tereza Oliveira. Não esquece, curte, compartilha, se inscreve, por favor, para a gente fazer esse caminho de ida e de volta sobre os nossos vídeos. Os vídeos são para você, para a gente pensar junto. Então eu fico aguardando o seu comentário, sua crítica, enfim, a sua sugestão. É eita atrás de eita, né? Vocês já perceberam que a vida das pessoas ficou restrita a um corpo sarado? Que as nossas vidas ficaram presas dentro da vaidade? Esse é o problema e essa é a reflexão que eu queria ter com vocês hoje. Eu comecei a pensar nisso nesse fim de semana por conta de uma notícia que eu vi. Óbvio que eu tenho o costume de ler todas as notícias, todo dia. Isso é um costume que eu trago lá da infância. Então, inclusive o meu avô, ele tinha uma das mãos, na época era jornal, né? Ele assinava um determinado jornal e numa das mãos ele tinha até marcado a tinta do jornal de tanto que ele folheava, que era a primeira coisa que ele fazia pela manhã. Então já vem daí, né? Já vem daí. E eu não consigo parar de fazer isso. Eu tenho que conhecer, eu tenho que saber as notícias. Mas eu acho que todo mundo tem que fazer isso. É o meu achômetro, né? Se você não concorda, claro, eu respeito. Mas eu acredito que a gente tem que acompanhar até para a gente saber como é que o mundo está se comportando hoje e se nós estamos nos comportando de acordo com tudo que está acontecendo. Na questão da pandemia, eu até tive a esperança que as pessoas fossem mudar um pouquinho. Eu até achei que com todas essas mortes, com todo esse sofrimento, e vamos falar a verdade, é uma pandemia que, sabe, pega você por aquilo de mais importante, que é respirar, né? Então eu pensei que conforme os meses fossem correndo, e nós já estamos indo para o segundo ano de pandemia, eu pensei que as pessoas fossem respirar diferente a respeito de tudo na vida. Mas eu acho que ainda tem uma grande parcela que não se incomodou com isso. Até porque tem muita gente que anda sem máscara, não se vacinou, enfim. Então, ainda temos muitas pessoas que precisam inspirar e expirar ares novos, se é que querem aprender alguma coisa, se é que querem. Até agora, enfim, a minha esperança acabou, tenho lá minhas dúvidas. E aí, eu me questiono a respeito da juventude. Ah, pronto, Tereza, lá vem você, velha, claro, velho só fala mal de jovem. Não é isso. Eu estou querendo dizer para vocês o seguinte, sempre, mesmo na minha juventude, sempre as pessoas se preocuparam com o corpo, né? Mas nunca tanto nessa intensidade que hoje em dia acomete as pessoas. Chega a ser um vício, você precisa ser magro, você precisa ter um tanquinho, né? No lugar de uma barriguinha, você precisa clarear os dentes, enfim, botox, nossa, tanta coisa. Eu digo para vocês que eu vou continuar a envelhecer, né? E os cabelos vão continuar a ficar brancos e eu vou continuar a ter meu corpo diferente do que era quando eu tinha 18 anos, é óbvio isso. Então não adianta. Uma coisa que é interessante é que o corpo envelhece, o organismo traz algumas doenças, inclusive com a idade, mas o coração, ele vai ficando cada vez mais jovem, a mente vai ficando cada vez mais aberta e o espírito vai ficando cada vez mais preparado para muita coisa. Então, existe isso, a gente envelhece sim, mas lá dentro, a mente e a jornada que a gente quer cumprir não muda. O que acontece? Muitos programas de televisão, sejam na TV aberta ou na TV fechada, trazem essa realidade humana, né? Apresentam seus reality shows.
E nessa semana eu não pude deixar de ver, né, a expulsão do tal do Nego do Borel. Oh, quem é Nego do Borel? Não sei. Quer dizer, até sei, é um cantor, mas nunca ouvi nada dele. Só a única coisa, bem da verdade, que eu vi sempre Nego do Borel, ele sempre em alguma coisa que não estava muito bem explicada e que ele tinha que explicar, vamos dizer assim. E isso afetou exatamente a questão feminina, porque ele foi expulso de um programa, de um reality show. Eu não vou ficar aqui dando ibope para o reality show, qual é. Aliás, eu queria até comentar e queria deixar uma crítica para o YouTube. Quando você abre o YouTube, você só vê live desse programa. Eu não entendo isso. O programa funciona com lives de várias pessoas, direto, além de todos os outros recursos que tem. Então, quando você abre o YouTube, mesmo que você não queira ver, você é obrigada. Eles jogam para cima de você um assunto que talvez você quisesse passar batido. Fica até difícil, viu? Fica até difícil. E aí, envolve o quê? Uma questão talvez de abuso, ou passou um pouquinho lá dos limites com uma outra pessoa que está no reality show, e isso virou um assunto principal, uma trend em todos os lugares. A questão é sempre aquela: a mulher é sempre a errada. A mulher vítima de abuso ou de importunação sexual é sempre errada. E o que eu percebi, aí eu fui a fundo nessas lives para ver os comentários. E o que eu percebi nos comentários foi que até mulheres, infelizmente, né, acusando a pessoa de ter criado tudo aquilo, que se ela não quisesse, não teria acontecido. Gente, aquelas frases de sempre, aquelas frases prontas, foi ela que provocou. Não existe isso. Então, me entristeceu muito saber que o assunto foi totalmente marginalizado, que o assunto foi tratado de uma forma muito baixa, muito baixa, e desvalorizou totalmente a condição feminina. Não foi a favor da condição feminina, mesmo expulsando essa pessoa, mesmo expulsando o Nego do Borel, não foi uma situação que favoreceu a mulher. E depois você vai acompanhando alguma coisa que acontece ali, você vê que existe claramente uma discriminação com as mulheres, todas elas na cozinha, trabalhando, os homens conversando na sala. Enfim, é ridículo. Como diz a molecada hoje, é bizarro. E nós estamos em 2021, é uma rede de televisão famosa que não deveria estar se incomodando com isso. Mais uma vez, eu estou dizendo tudo isso para dizer para vocês que, mais uma vez, nós mulheres somos humilhadas em rede nacional ou até talvez internacional de televisão, com situações que não deveriam mais existir. Mais uma vez, não respeitar a condição feminina. Mais uma vez, trataram o assunto como se fosse lixo. E nós temos, nós mulheres, principalmente você, mulher, que está batalhando na política, nós mulheres temos que denunciar essas coisas, nós mulheres temos que ser contra esse tipo de coisa. Porque se a gente não der um basta, e se a gente não orientar em casa as nossas mulheres, que eu digo filhas, sobrinhas, netas, se nós não orientarmos, isso nunca vai acabar. Isso nunca vai acabar. Infelizmente, a gente vê uma grande maioria de pessoas presas ao seu corpo, presas a comportamentos importados, de comportamentos que vêm das mídias. As pessoas parecem que esqueceram que cada um é um, que cada mulher é uma mulher, e o seu estilo é o mais bonito que existe, independente de qualquer coisa. A gente está valorizando muito carro importado,
tênis importados, botox, silicone. Silicone até caiu um pouquinho, né, eu acho. Mas é o botox, é subir aqui, é descer ali. E a gente está esquecendo do mais importante. Aliás, aquilo que não precisa de botox, não precisa de carro, não precisa de nada. O coração da gente. Lembra que eu falei no outro vídeo de sujar o coração? Pois é, as pessoas estão sujando o coração muito antes do que deveriam sujar, talvez, ou nunca sujar. Acaba que a vida faz a gente de vez em quando sujar, mas a gente consegue limpar. Então, eu queria dizer para vocês, de novo, que eu não concordo com esse tipo de programa, que eu não concordo como a questão foi levada, e inclusive nem concordo com a apresentadora, ela até tentou fazer uma fala bonitinha no final, né, dizendo que quando mulher diz não é não, mas a questão não é essa. A questão é que a gente só fala de corpo, a gente só fala de desejo, a gente não tem falado de conteúdo. E enquanto a gente não aprender a falar de conteúdo, tudo dá errado. Tudo dá errado. Você vai colocar significados, inclusive, nessa marginalidade, nesse mundo que a gente está vivendo nesse momento, de muitos assaltos, de muitas mortes, sabe? Por quê? Porque, no final das contas, todo mundo, independe de onde o jovem mora, ele quer um corpo sarado, um tênis importado, né? Ele quer um botox, ele quer uma tatuagem, e se ele não tiver como fazer isso normalmente, financeiramente, ele vai dar um jeito de fazer, porque ele quer ir para a balada também, e ele também quer causar. Gente, vamos mudar o discurso? Outra coisa, de novo falar de Facebook, de novo falar de YouTube. Sabe, vocês estão pagando por views que estão, de uma certa forma, influenciando ou pelo menos instigando as pessoas a esse tipo de comportamento. São milhares de visualizações para esses tipos de vídeo. São milhares de visualizações para esse tipo de coisa. Vamos repensar isso, YouTube, né? Você tem tantos critérios para a gente começar a monetizar. Vamos repensar isso também. Por que não? Porque, olha, gente, se continuar desse jeito, é como eu falei, a gente não chega aonde a gente tem que chegar no crescimento do ser humano. Está muito difícil, está muito complicado e tudo começa naquela vida que a gente tem, mas que a gente prende, restringe a um corpo bonito, a um tanquinho, quando na verdade tudo isso depois, já disse uma vez e vou repetir, tudo isso vira piquenique de minhoca depois, ninguém aproveita nada, a menos que você seja cremado depois. É o vídeo de hoje. Confuso? Sim, tão confuso quanto a situação que a gente vive neste local, neste universo, neste planeta, onde as pessoas precisam aprender a aprender. Até, pessoal.